O que diferencia Agatha Christie, Holly Jackson e Gillian Flynn? Histórias de mistério, policiais e suspense não são a mesma coisa, mesmo que muitos sites misturem esses livros e coloquem tudo no mesmo saco. Você sabe o que está escrevendo e como cada leitor espera que seja a sua história? Fica aqui no vídeo e eu te conto cada convenção desses gêneros e o que você pode e deve quebrar. Vamos lá! Um espelho que se parte tem simbologia sombria. Mas um espelho quebrado é mais do que pedaços de vidro espalhados. São centenas de possibilidades de vermos refletidos os nossos maiores medos e terrores. Nós somos fragmentos de uma imagem que nos compõe e cada peça esconde um segredo. Entre a fundo nessa viagem e explore os seus medos nos fragmentos de terror. E aí, Teller, Mauro Plachino aqui, tudo bem? Você já pensou em como alcançar o leitor certo para sua obra? Uma das principais coisas que você precisa é saber exatamente o tipo de livro que está lançando. O que você está lançando é suspense, é mistério ou policial? Você conhece cada um desses gêneros e como cada tipo de leitor espera que a história seja? Pode parecer bobagem, mas saber esse detalhe auxilia na criação da sua história em busca da satisfação do seu futuro leitor. Sabemos que cada gênero tem as suas próprias convenções e, junto com elas, estão expectativas do leitor quando compra um livro desse gênero. E gêneros como suspense, policial e mistério têm uma série de convenções que todo título acaba abordando de uma maneira ou outra. Sua meta como autor desses gêneros é criar uma nova abordagem através dessas regras e desenvolver algo novo, interessante e original para o leitor. O fato é que só conseguimos quebrar uma regra quando conhecemos a regra. Sem isso, é um tiro totalmente no escuro. Então, vamos começar falando do gênero de mistério. Nele, um crime é cometido, quase sempre um assassinato. E a ação da história é basicamente a solução desse crime. Normalmente, deve-se determinar quem cometeu e por quê, e às vezes obter alguma forma de justiça. Os elementos básicos do enredo da forma de mistério são o crime desconcertante, o investigador motivado, o assassino escondido e o encobrimento, frequentemente mais importante que o crime em si, pois esse encobrimento é o que esconde o assassino. Além disso, temos a descoberta e a eliminação de suspeitos. Também temos a avaliação de pistas e a identificação e apreensão do assassino. Todos esses elementos estão por padrão em qualquer história de mistério, mas junto deles há também as expectativas adicionais do leitor. A primeira é sobre o próprio protagonista. Normalmente, ele é um policial, um detetive particular, um repórter ou um detetive amador. Ele possui uma forte vontade de ver a justiça sendo feita. Ele também frequentemente possui não apenas uma grande mente, mas um fascínio não pelo crime em si, mas pela natureza humana que leva ao crime. Além do protagonista, temos a expectativa sobre o antagonista. Ele normalmente é mostrado como um ser misterioso que frequentemente é um enganador ou um trapaceiro e tem habilidades de fazer parecer que o falso é verdade e pode até estar no limite da genialidade. Outra expectativa comum é o crime ocorrer em ambientes tranquilos, o que auxilia no choque de realidade com o ambiente e normalmente traz mais tensão à história. Dentro do mistério, podemos citar alguns subgêneros dele. O primeiro é o mistério aconchegante. Nele, existe um mundo em que a violência é rara e o ato sangrento ressoa muito mais forte do que em um cenário mais urbano ou desordenado.
Aqui, o crime deve ser inteligente, exigindo engenhosidade ou mesmo brilhantismo por parte do herói para ser resolvido. Personagens secundários podem ser grosseiros, mas nunca o herói. Depois, temos o mistério duro. Aqui, o herói é um policial ou investigador particular durão e capaz. A visão moral é frequentemente a de uma experiência duramente conquistada por anos de serviço. O protagonista tende a estar cansado da sociedade, mas não amargo com o que acontece ao seu redor. É comum ter um retrato realista do crime e o seu meio, com conhecimento detalhado de métodos criminosos e técnicas investigativas. O estilo é frequentemente rápido e simples, refletindo a natureza despretensiosa do herói, que é inteligente, mas não necessariamente culto. Depois, temos o mistério do procedimento policial. Nele, é comum termos heróis solitários, muito parecidos com o mistério duro, mas com um elenco maior e foco especial em táticas policiais, psicologia de esquadrão, políticas de delegacia e tensões entre a polícia e políticos e também a mídia e cidadãos. Nosso terceiro tipo é o mistério médico, também conhecido como científico ou forense. Ele trabalha o procedimento policial no qual médicos, legistas e patologistas forenses usam a sua inteligência e perícia para resolver o crime. E, por fim, temos o mistério jurídico. Aqui, o crime é visto pelos olhos dos advogados que processam ou defendem um caso. Nessas histórias, é feita uma representação meticulosa do procedimento e da política do tribunal criminal, juntamente com a forma como a polícia e os promotores trabalham juntos ou até acabam se anulando ou tentando receber os méritos para si e não para o outro. Identificou as suas histórias favoritas de mistério nessas convenções do gênero? Me conta aqui nos comentários os livros que tu lembrou desses todos. E aproveita e curte o vídeo e se inscreve aqui na Tellers. Assim você recebe conteúdo de escrita todas as semanas e não para de evoluir o seu trabalho. Muito obrigado por nos acompanhar aqui no YouTube. Mas vamos também para o próximo gênero. Vamos falar sobre o gênero policial. Nele, o foco está na disputa de vontades entre o herói da lei e o oponente fora da lei e as suas diferentes visões de moralidade e os aspectos da sociedade que eles representam. As maiores histórias policiais lidam com a questão moral por parte do herói ou fornecem alguma nova perspectiva sobre a tensão entre a sociedade e o indivíduo. Muitas histórias questionam o que é uma sociedade justa. Muitas vezes, o mundo da história está desequilibrado em algum lugar entre um estado de natureza, onde o caos prevalece e aqueles com dinheiro ou armas exercem poder, e um estado policial, onde a paranoia prevalece e o Estado monopoliza o poder. O herói espera de alguma forma retificar esse desequilíbrio. Outros temas morais podem incluir o desafio da decência, honra e integridade em um mundo corrupto, liberdade individual versus a lei e a ordem, e a tensão entre ambição e obrigações com os outros. Em histórias policiais, raramente há algum mistério sobre quem é o criminoso. Normalmente, a história começa com um crime brilhante ou ousado, então tem um jogo de gato e rato de inteligência e vontade que se segue com a tensão criada pela intensidade crescente da batalha entre o criminoso e o policial. E assim como o mistério, o leitor também chega com expectativas específicas para esse tipo de história. A primeira, claro, é que o personagem que personifica o policial acredite e defenda a sociedade apesar das suas falhas. Muitas vezes, esse protagonista é visto como um pária, mas é revelado aos poucos que ele é o mais moralmente engajado da história. Sobre o vilão, normalmente ele é retratado como uma espécie de rebelde e desonesto por excelência, mesmo quando não age sozinho ou até mesmo quando ele comanda uma organização de qualquer tipo. Dentro do gênero policial, dá para fazer uma menção honrosa ao subgênero noir. Nele, o criminoso ou alguém que é moralmente comprometido serve como herói, mesmo que esse personagem seja alguém ligado à lei, como um policial mesmo pode acontecer. Geralmente,
esse herói ou anti-herói se encontra em algum tipo de situação desesperadora ou é tentado a uma por uma oportunidade que ele vê como a sua última e melhor chance de chegar ao topo. A atração por sexo e por dinheiro leva à violência e muitas vezes à traição. Se o herói é um policial, o leitor nunca tem certeza se ele vai resolver um crime ou cometer um, ou até as duas coisas. O verdadeiro fascínio do noir é a psicologia da tentação e do desespero. O sujeito abalado, tentado não se afogar em seus problemas internos. Noir é sempre um gênero muito legal de se aproveitar, por isso eu quis aproveitar e trazer nesse vídeo. E por falar em muito legal, nada melhor que terminar o vídeo falando do nosso querido suspense, né? Enquanto as histórias de mistério representam o mais cerebral dos três gêneros e as histórias policiais o mais dramático, os suspenses são tipicamente os mais emocionais, focando no medo, na dúvida e no pavor. Esse gênero é um híbrido de mistério e horror. No entanto, o suspense também compartilha uma linhagem literária com o épico e o mito. As histórias normalmente retratam o mundo perigoso em que vivemos, a vulnerabilidade das pessoas e as ameaças inerentes do desconhecido. E por padrão, o enredo segue a linha de um crime devastador que está prestes a ser cometido ou foi cometido com a ameaça de um crime ainda pior a caminho, e o vilão é normalmente já conhecido. Assim como nos outros, podemos falar das expectativas do leitor. Sobre o herói, ele normalmente é vulnerável, tanto física quanto psicologicamente, o que aumenta a tensão da história e acaba trazendo a sua redenção. Na maioria dos suspenses, o vilão mira no herói desde o início, ou descobre ao longo da história quais são as suas fraquezas e os desejos específicos, e os ataca implacavelmente, exatamente para abalar as suas vulnerabilidades. Dentro do suspense, existem também alguns principais subgêneros. O primeiro é o suspense épico, que geralmente diz respeito à ameaça de alguma catástrofe afetando comunidades inteiras, cidades, países ou até mesmo o planeta. A ameaça não precisa ser de devastação total. O assassinato de um líder serve já, mas o efeito dessa ação deve ser profundo. Depois, temos o querido suspense psicológico. Aqui, a ameaça ainda é diabólica, mas mais contida, até mesmo íntima, geralmente visando o protagonista ou a sua família. E o herói é frequentemente uma pessoa relativamente comum. O ritmo da história busca refletir a dificuldade do protagonista em entender a natureza exata da ameaça e do inimigo, e então lutar para responder. Por fim, temos o suspense sobrenatural. Esse subgênero é algo híbrido, no sentido de que une uma ameaça poderosa, mas focada em uma única pessoa ou um pequeno grupo de pessoas. E já que eu finalizei com o sobrenatural, que tal conhecer a minha coletânea de contos Fragmentos de Terror e conhecer o sobrenatural que eu crio nas minhas histórias? O link do livro da Amazon está aqui na descrição do vídeo. E se você quiser ver mais vídeos sobre suspense, acesse esse vídeo aqui com dicas para escrever uma história desse gênero. Uma ótima criação de histórias para ti e até o próximo vídeo com mais dicas escritas. Até mais!